Olá pessoal, estamos aqui depois de uma longa temporada de férias. De férias, é lógico, né? Porque nós não somos de ferro, né? Aqui com o nosso programa que sempre está controverso. Sempre é, porque a gente combina isso, a gente fala, poxa, mas isso aí não é um assunto controverso, todo mundo aqui concorda. Mas não, nós temos um assunto hoje interessante. Vocês se apresentem de novo, por favor, para todos, né? Vamos, Massa, comece. Oi, eu sou o Massa, eu começo. Boa noite. Ah, muito boa a apresentação. Patrícia? Salve, salve galera, o Wagner, tamo de volta. Tamo de volta. Então o negócio é o seguinte, pra gente começar hoje já a pensar no que a gente vai falar, lanço aqui o que nós já tínhamos combinado, seria lanço aqui de novo, né? A palavra tchutchuca. Então, qual a origem etimológica disso? Qual é a origem da... Vem aqui com o seu tigrão, tchutchuca! Eu não sei se alguém pesquisou. Alguém pesquisou? Eu pesquisei. Não, mas, Então Wagner começa. Vai, Wagner. Eu fiquei tão curioso sobre o tema, falei, gente, de onde é que nasceu esse negócio? Tchutchuca. Com todo respeito às tchutchucas, a palavra tchutchuca nasceu nos bailes funks cariocas. Sim, a origem é essa. Aquilo lá, que era tchutchuca, vem aqui com o seu tigrão. Exatamente. No surgimento... Eu vou. No surgimento da palavra, tchutchuca era um elogio, né? Era a palavra dedicada àquela mulher que era uma graça, aquela mulher que era formosa. Era aquela mulher sexista, né? Sim, mas um elogio. É um elogio. Era aquela mulher que ao chegar no ambiente ali do baile causava. Não era ela pejorativo. Impactava. Não era pejorativo. Com o passar do tempo, as coisas ficaram... O termo tchutchuca passou a ser utilizado para aquelas mulheres que se apresentavam de uma forma vulgar, aquela mulher que chegava no baile e que transitava ali com todo mundo. Transitava com fazia um social ali com metade da humarada que estava ali no negócio. Você é uma mas ela não servia para um compromisso sério. Então a mulher tinha uma rede social, uma mulher que tinha um contato, né, uma mulher social. Então, então entre a origem da palavra e o termo pelo qual ela se usa hoje, ela sofreu uma metamorfose. Ela passou de um elogio a uma mulher vulgar. Pelo que eu vi, essa transição aconteceu depois que esse grupo de funk soltou aquela música do Tigrão, não foi isso? Que aí veio uma nova versão da tchutchuca. A tchutchuca mais à vontade, mais transitória. Mais transitória, um pedaço de alcatra transitório. Pois é, mas agora a gente tem uma nova versão, né? Pois é, mas aí, vamos lá. A tchutchuca, ela nasceu para designar mulheres que originalmente causavam um impacto ao chegar. Depois ela evoluiu para mulheres que eram, de uma certa forma, transitáveis. Transitáveis, olha o termo, né? Mas essa palavra ela evoluiu. A boa língua portuguesa, ela tem palavras que evoluem. Toda língua saudável, ela tem esse processo. E hoje a gente pode usar a tchutchuca para definir, independente do gênero, tanto homens quanto mulheres. Sim, um tchutchuco. E o que seria um homem tchutchuca? Olha... Estou regulando o som aqui. Estou regulando o som porque a gente tem que ver aqui se sai direitinho a palavra tchutchuca. Aí é o seguinte, o que seria um tchutchuco? Né? O que seria um tchutchuco? Hoje em dia poderia ser um tchutchuque? Seria... um tchutchuco seria um homem... discutindo isso. Seria um homem desfrutável? Seria um homem que vai... sem grandes avaliações tanto para lá quanto para cá, que não tem valores específicos, mas que navega ao sabor das ocasiões. Como é que você disse mesmo? A pessoa transitável. Eu acho que o conceito permanece. É um homem que tem É um homem que causa.
não com o excesso, não com o formato físico, como a origem da palavra, mas um homem que tem algo a oferecer a alguém e atende uma necessidade de alguém. Tem uma transição. A gente tem alguns exemplos aí, que eu não vou dar nome, mas temos alguns tchutchucos, né? Tem. Assim, na verdade, o que nos moveu a isso, né, foi que a nossa estrutura governamental, digamos assim, dos lawmakers, né, do nosso Congresso, tem uma base inteira chamada Centrão, que é aquela coisa que não é nem lá, nem cá. E aí... Muito pelo contrário. E aí teve o principal figura do executivo, não vou falar o nome porque ele é inominável, mas ele é... Não é só inominável, não, né? Ele é mais do que isso. Ele é mais do que isso. Critérios aí, mas ok. Inclusive autodenominado, né? Mas tudo bem. Autodenominado. Isso. Exato. E ele o que fez? Ele foi chamado de Tchutchuca do Centrão. Centrão, que é aquela base de pessoas... do Centrão. Exatamente. Né? Não é do seu... Parece Tigrão, mas é Centrão. Porque tem aquela base de pessoas lá que tem um número muito grande e que conseguem transformar o teu projeto de lei, teu projeto de emenda à Constituição, ou seja lá o que for, numa realidade, porque eles têm os votos. Então eles são os mercadores de voto, vulgarmente conhecidos como Centrão. Né? E o cara virou a tchutchuca do Centrão. Eu acho que a palavra tchutchuca, não sei se vocês concordam, está errada nesse sentido, porque seria mais uma outra palavra também formada na língua portuguesa há pouco tempo, né? Pouco tempo, sei lá, algumas décadas, né? Que seria aquela, como é que se diz, quando você é tiete, então, né? Esse pessoal é o tiete do Centrão, né? Ou é o tchutchuca do Centrão? Como é que eu acho que o termo tchutchuca cai bem na definição. Melhor que tiete. Porque mesmo a tchutchuca no sentido, né, na segunda fase, né, digamos assim, após a sua metamorfose, é aquela mulher que é desfrutável por diversos homens, mas não é adequada para um relacionamento sério. Eu acho que se encaixa no mesmo período. Pode ser. Você tá ali, você tá atendendo o Centrão naquilo que ele deseja, mas não é para um relacionamento sério, tá? E tô ali com você até... Para dar uma voltinha de fim de semana. É isso aí. No caso quando do tiete, atende ao Centrão. Você serve para sair, mas não para pegar na mão e chamar de minha namorada. Nem beijar na Isso boca, aí. por favor. Beijar na boca Nem pensar. Vai saber onde é que aquela boca andou, né? Bom, vou falar aqui. Não é para namorar. Não é para namorar, é isso mesmo, não é para namorar. Não é para um relacionamento sério, com vistas a escalar o relacionamento. É um relacionamento transitório, aquela coisa de oportunidade, de um momento e só, mais nada. E aí, no caso do tiete, uma pessoa que é tiete, é que ela admira alguém, é tiete, né? É uma tiete. Então não é isso. Pensando bem, eu né? estava errado no que eu falei. Não tem... É também uma palavra, aliás, a gente tem formado palavras, né, durante todo o decorrer da língua, né, desenvolvendo, como a gente estava falando antes aqui. A língua é viva, a língua, portanto, vai se modificando. O que faz a língua mesmo é o povo. O povo é quem faz a língua, né? É o que consegue manter ela. Então você tem essas expressões que vão acontecendo, que acabam virando, né? Vão virando português e daqui a pouco vão estar no dicionário como verbete ou como língua mesmo, né? Eu não tive a curiosidade de pesquisar no ROAS se já existe uma entrada que descreva o que é uma tchutchuca. Eu vou até dar uma olhada, porque eu fiquei curioso agora. Sabe que dá uma curiosidade isso, né? Dá curiosidade. Mas tem uma coisa que a gente precisa pontuar, né, nesse bate-papo aqui. Primeiro, assim, com todo respeito às tchutchucas. Claro. Sejam elas desfrutáveis ou Exatamente. não. Cada um ao seu jeito, à sua maneira, mas com todo respeito às tchutchucas. Que fique registrado que é lamentável, é profundamente lamentável que uma pessoa que ocupe uma posição como chefe do executivo de um país seja tratado e entenda e corresponda
Como o a Tchutchuquinha comunicação neste patamar. É como diz o blogueiro que foi preso lá, ele só entende uma linguagem neste patamar. Que fique registrado que é lamentável, é extremamente lamentável a gente ter e vivenciar uma situação como essa. Faz parte, tudo se modifica, faz parte, mas é lamentável. Mas a Tchutchuca tem tradução para outras línguas ou não? Acho que sei. não, né? Acho que não. Tchutchuca não tem, né? Essa eu vou ver. Porque eu acho aqui. que se não tiver, é uma vantagem para nós, né? Porque Olha, não fomos a primeira página de um jornal. Quando aconteceu o evento, A tchutchucagem. a tchutchucagem, exato, eu li várias notícias dizendo que Tchutchucamento. isso, dizendo que a imprensa internacional estava se vendo em palpos de aranha para tentar traduzir para os seus leitores Seria uma o que seria uma tchutchuca do Centrão. E aí, ó, eu vou até fazer um adendo aqui, não tem nada a ver, mas tem. Muito obrigado pelos palpos, porque são palpos, que são aquelas garrinhas que a Isso. aranha tem do lado da boca, Isso. pega e coloca na boca, né? Ou morde. Ou Não custa nada usar as palavras certas no lugar certo. Digo isso porque o pessoal fala papos de aranha. Papos de aranha, não, aranha não tem papo, meu amigo. Galera. Entenda isso, aranha não é um ser humano que tenha papo, criatura. É bem por aí. Ah, Jesus. Mas tem aranha meu Deus tchutchuca. do céu. Aranha tchutchuca deve ter. Deve ter. Deve ter uma aranha Tchutchuca. Até Homem-Aranha tem? Não é possível que não tenha. Homem-Aranha, aranha tchutchuca, deve ter a Mulher-Aranha tchuchuca, né? Não, aí vai cair em outro Mulher-Aranha, Homem-Aranha, Homo sapiens, Mulher sapiens, vai cair noutros... de outras pessoas que já foram o primeiro da escala lá do como é que chama? Do executivo. Do executivo. Né? Isso já foi, né? Agora, então, a gente tem isso, eu acho o seguinte, lamentavelmente, a gente não está usando uma certa clareza ou mesmo um rito de palavras corretas para falar sobre esse presidente do Esse do tchutchucamento. país, esse tchutchucamento. Porque é o seguinte, tchutchucamento, a gente está usando, tá vendo isso acontecer com palavras grosseiras, né? Com coisas... Aí, no caso, o tchutchuca não é grosseiro, mas é popular, é uma coisa que não deveria encaixar nisso, né? Tem o pessoal, ele mesmo, que fala sobre a sua condição de masculinidade e tal, como imbrochável, né? Eu sou imbrochável, eu não brocho nunca, que é bem grosseiro, bem estúpido e tem uma conotação horrorosa. Mas isso eu lamento. Por outro lado, também a gente teve já presidentes aí que já falavam um português maravilhoso, só eles entendiam, né? Isso é histórico também. Então A gente tá teve bom, presidente né? que falou que tinha o saco roxo. Aliás, isso foi uma coisa que aconteceu. Enfim, então, sem muitas delongas sobre isso, mas no exterior, nós fomos a primeira capa de jornal, o Brasil foi, falando que o presidente brasileiro falou que tinha saco roxo. E o que acontecia? Terrível, velho. As pessoas não sabiam o que significava isso. É por isso que eu tô perguntando se tchutchuca tem tradução. Porque não tem. Não tem. deve ter Não uma tem. tradução Você para... olhou? Não tem? Não tem. Não tem. Ainda bem, né? O pessoal pensa que deve ser uma língua tupi, guarani, tupinambá, qualquer coisa assim, Deve né? ser. Mas isso... Resgatou aquela coisa bem Resgatou. raiz. Deve ser raiz. Tchutchuca. Tupinambás. Ou Goitacazes. Eu acho que... Goitacazes, talvez. Eu acho que a gente, a gente se diverte com isso, eu acho muito engraçado, mas a gente faz uma reflexão, a gente tem que refletir a respeito da degradação do discurso público. Da própria posição, né? Não vou nem falar do discurso político, vou falar do discurso público. Sim. Até pouco tempo atrás, as pessoas públicas, as ditas públicas, elas tinham um cuidado extra com o que falavam e com a forma como falavam. E hoje, o discurso público ele desceu para o nível de, cara, um adolescente de 12 anos, e olha lá. Isso. É muito isso, né? É bem por aí.
E aí, É bem infantil, na verdade. infantilizou o discurso público. E isso se reflete na situação do Estado e na situação das políticas públicas de atendimento da população. Tudo isso se infantilizou. Com certeza. A gente tem uma degradação do ambiente social, do ambiente político, do ambiente econômico. Tá tudo muito ruim. Será que todos nós viramos de uma certa forma tchutchucas? Porque Baixou o nível, né? baixou o nível da discussão demais a conta, gente. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que tudo nivelou por baixo. A gente está vivendo um momento que, assim, parece que os erros do passado, na esfera política, na esfera social, o que quer que tenha acontecido, eles justificam qualquer coisa que você possa fazer hoje. E não é bem assim. Os erros do passado precisam ser combatidos. Os erros do passado precisam se não lembrados para que não se repitam. Isso. Mas Muito ele importante. jamais, ele é uma base para justificar o que tem aqui. E hoje, a sensação de que se tem, que parece que vale qualquer coisa. A sensação que se tem hoje, parece que o país entrou num ringue. Nós não vivemos numa guerra. Não vale usar qualquer arma para derrotar o inimigo, mesmo porque nós somos todos brasileiros. As pessoas que não pensam igual a nós não são necessariamente nossos inimigos. Elas só pensam diferente de nós. A gente vive um estado de coisas onde imediatamente aquele que pensa diferente de nós se torna nosso adversário. Não. Não é, não. Tá errado. Sobre essa base a gente não vai construir nada. Não tem como construir nada sobre essa base. O que eu acho que chama a atenção nesse momento a gente está num Estado democrático, está valendo, é o direito de expressão, como sempre é um argumento, mas direito de expressão, ok. Um Estado que, inclusive, diga-se de passagem, teve muitas evoluções, vamos ter que admitir. Nós Nós podemos discutir aqui a respeito dos limites do direito de expressão, mas ok, sim, aceito. Com seus erros e acertos, os seus limites às vezes ultrapassados ou não, né? Mas tá aí, tá valendo, ok. Tá. Isso, eu particularmente, isso se aceita. A dificuldade que se tem em uma situação como essa é que quando, né, seja por uma situação ou por outra, e se há necessidade de se discutir algo para o país, não existe essa discussão. Você quer ver um exemplo prático disso? Teremos eleições em menos de 30 dias, não é isso? Em menos de 30 dias, alguém em algum ponto viu a discussão de campanha, os planos de governo, as políticas que vão ser implementadas pelo atual presidente e pelos possíveis candidatos? Os principais muito pouco se discute, ninguém está discutindo, ninguém está preocupado quem vai vir, se os dois postulantes, digamos assim, com maior probabilidade de assumir, ninguém está de olho no que eles pretendem fazer nos próximos 4 anos, ninguém pergunta o que vai acontecer nas áreas de educação, saúde, ou seja, no meio ambiente, em todos os problemas que o país tem enfrentado. Não existe essa discussão. É que a nossa sociedade virou uma gigantesca rede social, onde o importante não é você discutir ideias e você encontrar um meio termo para chegar em algum lugar. O importante é você lacrar. O importante é você ser vitorioso e você humilhar o teu adversário, porque é isso que as pessoas pensam. Isso é a tchutchuca. Isso é uma tchutchuca. Estamos tchutchucados. Isso é a terceira metamorfose do termo tchutchuca. Exato. Exato. Pronto. Tá aí. Que se você pensa que isso não faz diferença, que a língua não vai fazer diferença, ela faz e faz muita. Nós vamos ter isso aí. A língua diz muito a respeito daquilo que nós somos, daquilo que nós queremos ser como povo, como sociedade. Não se enganem. Não. Aquilo que a gente diz é aquilo que a gente quer ser. Dizem que a palavra tem força. Sim, tem. E vou dizer mais. Se ela tem força, não é da maneira que você está pensando, não. Que no éter, Deus vai pegar e fazer aquilo funcionar porque você falou. Não é bem assim, não. É que você falou errado e vai repercutir e ecoar para o resto da sua vida, ou da sua vida pública, se a gente está falando disso, né? Porque é uma grande vergonha, na verdade. Eu gosto muito de português, acho que é interessante, acho uma língua muito, muito interessante, muito sutil, cheia de rica, exatamente. Muito rica. E essa coisa eu nasci com o saco roxo, que foi falado pro presidente, eu e Patrícia morávamos fora daqui do Brasil. Alguém viu? Alguém viu Sarah Roxo mesmo?
Não, Não, mas ele falou. É que nem a história da Chuchu. Então é nós igual a tivemos história, uma é igual a história situação é igual a história de broxar ou não broxar. Exato, a mesma coisa. Entendi. Nós Só chegamos que às os 6h30 da manhã. É uma necessidade de autoafirmação da própria masculinidade que a gente não entende por que tem necessidade disso. Assim, Exato. Uma página, a página principal Página do jornal americano. Ok. Ok. Tipo assim, O presidente brasileiro diz que tem o aquilo saco roxo. Aquilo. Aí Ele falou, os curioso americanos que não entenderam em aquilo. cada um desses termos, né, a dimensão que esses termos tomaram. É um absurdo, cara. E a pergunta que a gente faz assim, em que isso muda a realidade do nosso país? Qual a importância disso para a realidade do nosso país? O que nos importa é se a pessoa tem a capacidade de gerir crises, de gerir o mínimo dos recursos que a gente tem de uma forma adequada para que a gente possa minimamente satisfazer as necessidades da nossa população. O discurso tinha que ser esse, né? sim, Nós somos pra um país, começar. nós não somos um país rico, nós não podemos nos dar ao luxo de errar. Nós podemos até nos dar ao luxo de errar de vez em quando, mas não podemos nos dar ao luxo de errar sempre. Não. Nós não podemos desperdiçar a nossa energia em brigas desnecessárias. Com certeza não. Eu acho que. E tem uma outra coisa. Temos que escolher as lutas que a gente quer lutar, gente. Pelo amor de Deus. Tem mais uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a seguinte. Nós não estamos falando. Eu acho que a língua cabe para qualquer coisa, mas não estamos falando de um texto de humor. Porque não é humor. É um humor negro, né? Isso. É um humor, negro. A gente dá risada pra não chorar, né? Rir pra não chorar. Boa pitada de- É um humor com Sadomasoquismo. Na verdade, que diabo é isso, pois é. entendeu? É bater palma pra louco dançar essa É isso porra. aí. Pois é, o cara Mais fazer nada. esse tipo de comentário e fazer os comentários e falar da maneira que está sendo feita, pô, pode ser que popularize a pessoa. A gente tem que admitir isso. Pode ser não, populariza a pessoa. Nós estamos fazendo aqui, nós estamos conversando aqui, estamos criando o buzz para ele, aquele barulho. Uma figura pândega, né? É uma figura pândega, como se fosse um bobo da corte, uma pessoa que tem a necessidade. Pândega é bom. A necessidade de ficar fazendo o seu auditório continuar com ele e aquela ovação desnecessária, sei lá, faz parte. Tem uma necessidade aí, eu acho, né? Eu acho que é bem por aí. Tem uma insegurança aí. E né? não é controverso, isso não é um tema controverso, a não ser que você seja uma pessoa que defende que um presidente faça isso. É mais ou menos, eu fico imaginando, por exemplo, você entra numa sala de um juiz para julgar um caso qualquer, e o juiz senta lá, bota o pé em cima da mesa e fala assim: fala aí, ô Tchutchuca, beleza pura? Você tá legal? Bom, bota essa coisa aí, bota essa porra pra andar aí que eu tô com pressa. Não sei, eu acho que não ia caber bem. Não tô querendo ser extremamente conservador, porque não sou. Mas tem coisas que tem o lugar correto. Não, se fala- Comportamento inerente. Exatamente. Se ao cargo Para ou ter função. aquela. Isso. Para ter, o juiz tem que manter lá dentro uma certa, vamos dizer, maneira de se atuar, porque ele vai manter Mas com isso o convenhamos, respeito né? para o lugar. Esse é o Mas ponto. convenhamos, com perdão da palavra, mas o homem que assume a presidência de um país, assumiu em janeiro, no carnaval, postou um vídeo falando sobre o Golden Shower. Pois é. cara. Convenhamos, É assim, mesmo, não né? assusta ninguém. Isso não choca ninguém. não Pra falar a choca. verdade, eu acho que é ele sendo ele. Não choca mais. Não. A gente volta pro mesmo ponto, nivelou tudo por baixo, pela baixaria, baixaria. pelo desrespeito, pelo vulgar. E eu acho o seguinte, eu acho que se você que está vendo isso aqui for votar, pense bem numa coisa. Para votar numa pessoa que usa a própria língua de maneira errada, para votar numa pessoa que usa tudo de uma maneira chula e que ainda é tratado de maneira chula, porque a Tchutchuca foi um outro... Foi um troco, né? Foi um troco que deram nele, né? Foi um youtuber, uma coisa desse gênero, né? Cara, não faça isso. Youtuber que era ex-apoiador, né? Youtuber que era ex-apoiador. Ele ainda é ex ou continua sendo apoiador? Há Tá controvérsias. Há controvérsias. Parece Isso que não, né? depende do que aconteceu, né? Aham. Pois agora a língua tem suas nuances, né? Eu acho que vale a pena a gente, sim,
esperar que os próprios presidentes, os próprios parlamentares e tudo agreguem palavras novas, talvez, né? Como dizia o ex-ministro Rogério Magri, a língua varia, né? A língua varia. A língua varia. A língua Então, varia, né? Isso também ficou marcado. Eu mesmo vi já senadores da República que falavam muito mal. Como é que pode uma pessoa chegar num nível desses dentro da cadeia alimentícia do governo, chegar a ser senadora, uma pessoa quase que intocável, tem 8 anos de mandato, são 3 por estado, tem a caneta, o poder de resolver e colocar para frente muitas coisas e bloquear coisas ruins. Como é que pode um cara desses não conseguir falar direito? Não conseguir falar, e o cara falar prático, a craldinha. Pois é, mas Se ele me ouvir, não mas, vai saber, craldinha. pois é, mas ele consegue se comunicar muito bem, tanto que ele chegou a ser senador. Acho que eu discordo. Não, sabe por quê? eu discordo da sua Porque discordância. A grana, o dinheiro é que Mas faz essas pessoas serem. O cara tem dinheiro, sabe fazer conta, sabe dar o golpe nos outros, ou sabe trabalhar muito, não importa se foi bom ou foi mal. E o cara com isso ele tem o poder de comprar a posição dele lá dentro, como se fosse comprar uma comenda. Eu sou comendador porque eu compro a comenda do O Vaticano. senador, especificamente, o senador ele é eleito, mas os suplentes não, né? Então, o suplente hoje no Brasil é um cargo praticamente vendido. Mas esse é um caso sério. Há vários senadores aí Que que viraram senadores e se porque eram tornaram suplentes. por uma Exato. razão ou por outra. Esse era o caso. Esse era o deixaram caso. o Cá caso entre nós. livre. Pois cargo é, mas livre, o- o cara assume. Mas o titular da vaga, aquele que se elege, ele pode ter o dinheiro que for, mas ele tem que convencer o eleitor de votar nele. Não tem como ele comprar o eleitor para o eleitor ir lá e votar nele. Então ele, de alguma forma, ele conseguiu conquistar esse eleitor, gente. Ele pode, para a língua culta, causar um desconforto quando ele fala, mas a comunicação dele foi efetiva. Ele alcançou quem ele deveria alcançar, que é o eleitor. A gente pode não ter gostado, a gente pode não se sentir satisfeito, mas o objetivo dele, que era alcançar a pessoa que tem a capacidade de dar para ele o voto que ele precisa para se eleger, ele alcançou. O homem público é, antes de mais E nada, a gente sempre- tem um exemplo claro disso na presidência da República. E Aliás, tem- Ele não se vários, elegeu. Exatamente. Tivemos vários. Ele né? tá lá. Gente, vamos lá. Jabuti sobe em árvore. Pacotar vento. Jabuti sobe em árvore. pacotar Alguém vento, colocou sabe? essa caralha lá, não foi? Pode escolher. Saco roxo, empacotar vento, Mas eu acho que tchutchuca, Tchutchuca. eu sou imbrochável. Cara, tá uma bosta, né? Falar um português mais claro, Tá já que estamos complicado, falando, tá né? complicado. Tá Pois é, mas ele complicado. tá, mas ele que tá ainda- falando, mas ele tá falando para uma parcela da população que gosta disso, gente. eu acho que Aí, ó, ainda. esse é o maior problema. Esse é o problema. É. A gente não gosta, não coaduna com Gostei isso. disso. É. Eu vi que você tirou eu- de lá de dentro. Eu não quis forçar, eu não quis forçar. Mas falou. Eu não Se quis. você fala isso, corre o risco de pessoas que são Não, parlamentares não entender. o cara é blasé, o cara vai ter que pedir um dicionário para conseguir entender. Então é melhor, né, não Mas eu usar. acho que ainda, hoje, apesar das falhas na forma, né, de pronúncia, nos erros no português, mas eu acho sim que boa parte da parcela da população tolera essas pequenas falhas, desde que o parlamentar ou membro do executivo ou quem quer que seja, se ele produza para o país, se ele corresponda àquilo Claro, pela claro. qual, a função pela qual ele está lá para desempenhar. Mas, meu amigo, você hoje Então- em dia tem que ser para votar. Agora você vai ter que votar não é em quem fala português direito, quem tem a vida totalmente, como é que é, ilibada, Indevassável, maravilhosa. Não, você vai votar naquele que é o que vai conseguir fazer alguma coisa. O problema maior Porque é não quando tem a gente cara bom. põe tudo, o português lá para baixo, nivela tudo por baixo, e você não tem nenhuma contrapartida com relação a isso. Nem de melhor em relação à língua, e muito menos uma outra coisa que compense essa balança. Eu digo, olha, o cara fala mal
mas ele produz muito para o estado, seu município, para o país. Ah, tudo bem. Pode ser, mas eu vou dizer uma coisa. E aí a gente fica nesse negócio e fala assim, puta merda, o que sobrou? Mas olha, Wagner, eu pensaria de uma forma diferente, eu quero que vocês me respondam. Olha, eu não quero interromper, mas já interrompi. Pela minha contagem de tempo, nós temos mais 5 minutos. Tá, não, então eu quero Vamos pras levantar considerações. últimas considerações que sejam, né? Eu acho o seguinte. Claramente as pessoas que falam besteira, que não sabem falar, não sabem se expressar de uma maneira um pouquinho melhor, não precisa ser uma coisa totalmente, como é que é, linda. Não precisa falar mesóclises. Não precisa fazer nada disso. Sim. Mas o cara pode perfeitamente falar bem, porque ele precisa, não é que eu não estou falando de uma coisa que eu acho que, não precisa, porque se ele não fizer isso, ele não sabe ler, ele não sabe muito menos interpretar um texto. Eu falei desse senador aí, que é um exemplo que eu vi, que o cara interpretar um texto não sabe, porque não sabe ler. E não sabe Muito escrever. menos escrever, Muito menos é escrever. óbvio. Aí fica complicado. Então eu acho que nós não estamos falando de uma coisa que seja assim, eu vou deixar, o cara fala bonitinho, porque ele fala que nem o povo, ele quer ser mesmo populista e quer que todo mundo caia nele. Não é isso, é que o cara é ignorante e não sabe escrever, não sabe ler e não sabe interpretar um texto. Quando fala com um TP, para quem não sabe, um teleprompter, lá e lê e faz assim com o olho, assim. Então, eu estava vendo isso e vi Todo aquela mundo coisa. tira sarro, E fiz não sei o que mais, porque eu sou um cara legal. Aí eu acho o seguinte, a minha conclusão disso tudo é: vote em quem sabe ler e escrever e sabe, pelo menos, interpretar um texto, um jornal, o que está lendo, o que está vendo, sabe escrever alguma coisa. Eu acho isso. O que vocês acham? Eu discordo de você. Eu também. Você discorda? Completamente. Você na porrada agora. Aqui não vai dar. Gente, nós temos menos de 5 minutos para discordar Não, agora. mas discordem, por favor, discordem Sim, com mas veemência. eu não acho que a pessoa ela necessariamente tenha que ser douta em letras e em línguas para ser um bom representante do povo. Eu acho que vale muito da vontade, vale muito da articulação política, da capacidade de fazer as coisas, da capacidade de convencer as pessoas. Eu concordo que seria um adicional, que seria muito bom se a pessoa pudesse ter o mínimo de habilidade com a língua, com o idioma, se ela conseguisse ler e escrever de forma razoável. Mas não vejo isso como sendo fundamental para de forma digna e aproveitável um cargo público. É isso. Concordo. E a gente está falando aqui, sentando nas instâncias, né? Estamos falando de senador, estamos falando de presidente da República, estamos falando, ou seja, de instâncias máximas. Mas vamos descer um pouquinho mais. O líder comunitário que atua no município. O vereador de uma cidade do interior. Tem muito, mas inúmeros casos de pessoas que têm. O Malemar consegue assinar o próprio nome, cara. Lhe falte o conhecimento técnico, né? Sobre a língua e a aplicação dela, porém tem uma sensibilidade para compreender as necessidades do seu ambiente, da sua classe, do seu município. A gente tem, sim, inúmeros casos como esse, então é desejável. É desejável. As duas coisas. Isso, é ótimo, desejável. Porque o homem Exato. público é um exemplo. Ele é, acima dos demais, um exemplo para todos que o cercam. Mas eu acho que não é só esse aspecto que define. A gente tem uma série de outros políticos aí que tem um português impecável e que são pouco produtivos. Péssimos. Não, são péssimos. Tem essa isso não é um condicionante. Parece que o cara senta na glória de ser um cara que fala muito maravilhosamente bem e, no entanto, ele não fala nada, não alcança o objetivo dele, que é convencer as pessoas a fazer e a segui-lo. Não vai. Eu entendo o que vocês falaram e concordo em parte, sim. Apesar de que eu ainda acho que a pessoa tem que ter o mínimo, não estou falando dele. Antigamente seria primário, né? O começo, né, da educação básica, deveria ter uma educação básica minimamente boa para poder saber interpretar um texto, etc. A sua indignação ela é justa, viu, Armando? Eu acho que ela é justa, mas eu não vejo o exercício da atividade política necessariamente atrelado a cultura formal. Até porque não é, né? A gente tem exemplos bons e maus
de pessoas com muita cultura formal e que O tempo está curtíssimo. Fechando o gancho daquele que a gente está conversando, acho que quem vai agora escolher, né, seu representante, seja ele na Câmara Municipal, o prefeito aliás, prefeito não é agora, né? Não, prefeito agora daqui a 2 só anos. Governador Sim. e presidência da República, deputados, Isso. senadores. E 2/3 do Senado, ou seja, Exato. 2 senadores para cada estado. Que, acima de tudo, escolham os seus representantes baseados nas 2 senadores? propostas Não, acho que um senador. que eles apresentam, nas Um propostas só. apresentadas e principalmente no compromisso que se tem com o país, acima de tudo. Isso aí. Para os eleitores de plantão, não se esqueçam que políticos não são popstars. Políticos não são para ser adorados, são para ser cobrados. Isso com certeza. E tem que ter, eles sim ter a honra de estar ocupando aquele cargo. Que é um cargo cuidado pra um munus público. Exatamente. Ele está lá para cumprir uma obrigação que lhe foi dada pelo povo, nós, detentores únicos do poder. Não se esqueçam disso. O poder emana do povo, como dizia já alguns aí que a gente lembra. Muito bom. Tem alguns que falam que o poder não emana do povo, né? Mas tudo bem. E você, Patrícia, para finalizar? Olha, eu acho o seguinte, se você vai votar, presta atenção nas propostas, presta atenção em todo esse contexto que nós estamos falando aqui. Eu acho que sim, é importante o pretenso lá, candidato, saber se comunicar com o povo, saber se comunicar, falar direito, passar uma boa imagem. É um contexto, na verdade é um monte de coisa que ele precisa ser. Ele só não pode ser aquele que não quer sair da cadeira. Ele tem que passar o bastão. Democracia pressupõe a alternância de poder, gente. Ele tem que saber. Larga o osso, criatura. Brocha, vai. Deixa eu acho. Broxadinha não vai Dá matar, uma broxadinha não. que não vai matar, não, moço. Acontece com todo mundo. Faz um bom trabalho, deixe seu legado, que seja continuado pelo seguinte, e larga esse osso. É o que eu acho. É isso aí. Então preste bem atenção em quem você vai Muito votar. bem lembrado, Patrícia. E bola pra frente, porque atrás vem gente, né? É verdade. Anda. Eu estava indignado com a língua, mas eles até me convenceram aqui de que a língua não é tão importante nesse caso. Estão vendo, pessoas? É assim que funciona uma discussão saudável. As pessoas expõem suas ideias e uns... Hoje nem foi tão controverso assim. Não, até que não. Não, eu discordei do negócio da língua, mas na verdade, porque eu fiquei muito chateado de ver isso. Eu ficava pensando, eu vi aquele senador falando assim, Crádia, Mas vou causa... pegar a bicicleta, vai lá em casa, ó, que tem, pega lá um plástico que tem lá. Mas causa um desconforto Desse mesmo. tipo, dá aquela Causa um gastura, desconforto, né? Vamos dizer assim. Você fala, poxa, mas... É porque ele tá te representando, né? Você fala, é um Você cara que eu percebe? trabalho para ele, é um cara que trabalha para o povo, que tem o poder de fazer muita coisa e, no entanto, ele não consegue falar o português corretamente. Mas aí ele Não, passa não é a mensagem, né? A questão é que ele passa a mensagem. A questão é essa. Não necessariamente o melhor comunicador é aquele que fala mais corretamente. É aquele que consegue fazer com que a sua mensagem chegue ao seu ouvinte. Esse é o melhor comunicador, tá? Com certeza sim. Aliás, espero que a gente consiga ter feito essa mensagem daqui chegar para você, pelo menos para você ter 3, 4 opiniões diferentes. Esperamos que sim. Né? E é isso aí. Galera, obrigado por ter mudado um pouco a minha visão nisso. Eu acho interessante. Nós é que agradecemos você, Armando Mosna, o tremendo! Falar com o Vladimir. Vladimir Putin. Иди сюда, Vladimir. Что такое? É isso aí, galera. É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Bom. Você está na Quatro Tempos? Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você.